Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos. Vocês viram como é fácil pegar um texto da Bíblia para enganar aquelas pessoas que não têm o conhecimento da mesma? Pois bem, o que as igrejas vivem pregando por aí acerca dessa tal Santa Ceia? Que foi uma ordenança de Jesus e que o cristão ele tem que praticar esta tal Santa Ceia. Pois é, quando nós analisamos aqui o texto que nós acabamos de ler, você vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A ceia, ela foi feita lá no Velho Testamento, que na verdade era a Páscoa do judeu, que era uma coisa que era da lei, não tem nada a ver com a graça, porém a igreja tomou para si, em nome de Deus, em nome de uma suposta santidade. Só que, será que de fato eles estão aptos para realizar tais coisas? Como, por exemplo, no versículo 44 vai falar o seguinte: todo servo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. Dela de quê? Da ceia, da Páscoa. Qual dos irmãos que praticam uma igreja, ou suposta igreja, é circuncidado? Você conhece algum? Pelo menos eu não conheço. E aí você vê que o estrangeiro e o assalariado não poderia comer. Versículo 45. Assim como também, diz no versículo 46, numa casa se comerá. Ou seja, numa casa, e não na igreja evangélica. Ele não está falando que esse ato deveria ser realizado na igreja evangélica, não. Em uma casa se comerá, em uma casa comum. É isso que o texto está falando. E aí você pega o versículo 47, aí eu sei que alguns vão depois querer falar alguma bobagem no meu WhatsApp, no meu Telegram, no meu Facebook, enfim. E vai falar, você esqueceu o versículo 47, que vai dizer toda a congregação. Sim, mas a congregação que ele está falando não é a sua igreja. Ele está falando do povo de Israel, que não tem nada a ver com a sua igreja, não tem nada a ver. Como eu disse, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Toda a congregação de Israel. E quanto ao Novo Testamento? E quanto aos textos de Mateus, que eles utilizam tanto para falar acerca dessa tal Santa Ceia, que na verdade era a Páscoa dos judeus? Vamos lá? Vamos lá dar uma olhada em Mateus 26. Vamos dar uma mergulhada aqui em Mateus 26, 17, para ver o que está escrito. Mateus 26, versículo 17. Vamos começar por aqui. A ceia do Senhor. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Olha lá, a mesma Páscoa cujo texto que nós acabamos de ler. É a mesma Páscoa. Não é isso que eles fazem nas igrejas, não. Aquilo ali não é Páscoa, nem é ceia, aquilo não é nada. Não é nada. A Páscoa aí que eles estão falando era aquela do Velho Testamento. É aquela, sim, que tinha ervas amargas, que tinha pão asno, sem fermento, que tinha vinho e não suco tangue de uva. Não, não tem nada a ver, não. Versículo 18. E ele disse: ide à cidade a um homem e diz-lhe: o mestre diz: o meu tempo está próximo,
Em tua casa celebrarei a Páscoa. Em tua casa, como o texto que acabamos de ler anteriormente. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Versículo 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Interessante que é este mesmo capítulo 26 de Mateus que os supostos líderes religiosos usam para falar que eles celebram a ceia do Senhor, porque Jesus ensinou. Não, Jesus não ensinou nada acerca de ceia. Não existe essa tal santa ceia. Existe a Páscoa dos judeus, que o estrangeiro não participava, a não ser que ele circuncidasse ou outros processos a mais. Mas quais são os versículos que eles pegam para dar base às suas mentiras, para enganar os incautos? Mais adiante, eles pegam esse versículo aqui, ó, a ceia do Senhor. E quando comiam, Jesus tomou o pão e o abençoando partiu, e deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, dele dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Enfim, esse é o texto que eles isolam para realizar a tal Santa Ceia. Ué, mas eles também não pregam que texto sem contexto é pretexto de heresia? E aí, como vão sair dessa agora? Isso é para vocês verem que essa tal Santa Ceia que eles realizam não tem nada a ver com a Bíblia. É simplesmente uma invenção que eles fazem para dizer que estão em comunhão com os irmãos. Mas, será que de fato é isso? Será que de fato eles estão em comunhão com os irmãos, comendo um pedacinho de pão que já já ele vai ficar no vaso sanitário? Assim também como um copinho de suco de uva? Fica a pergunta, quem está certo? Jesus ou os líderes que inventaram essa mentira cabeluda?